O que é o pelagianismo? O que você entende por pecado original? Todos nascem pecadores ou inocentes? De que maneira o pelagianismo ainda influencia o pensamento das pessoas hoje? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2025 da classe dos adultos, que tem o tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição de hoje é a lição 10. O pecado corrompeu a natureza humana. O textuário vai nos dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. A verdade prática nos diz assim: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, 6 e 7, e Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao 14. Objetivos da lição: explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão, mostrar a heresia que nega o advento do pecado e pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. A introdução na revista nos diz assim: o ser humano criado em santidade à imagem de Deus foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade e em Romanos 5 o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. A palavra-chave é pecado. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com pelo menos com uma pessoa do grupo do WhatsApp, do Telegram da sua igreja, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E você também agora pode ser membro desse canal, ajudando a ser o mantenedor dessa obra, bem? E não esqueça que o slide dessa lição estará aqui embaixo para que você possa, professor, usar em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1: a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Subtópico 1: o autor do pecado. Adão podia comer livremente de toda a árvore no jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, o maioral dos demônios. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião e uma parte deles continua em prisão. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. O autor do pecado, segundo Gênesis 3, versículo 1 e 2, é Satanás, apresentado na história como a serpente. Ele foi o primeiro a enganar o ser humano e levá-lo a desobedecer a Deus. A cena acontece no jardim do Éden, onde Eva está perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente aparece e começa com afirmações mentirosas com ela, questionando o que Deus havia dito. Com astúcia, ela distorce as palavras divinas e planta a dúvida no coração de Eva, levando-a a comer do fruto proibido e depois oferecer a Adão. Esse foi o momento que o pecado entrou no mundo. Ou seja, Satanás foi o primeiro a influenciar a humanidade a pecar. Mas Adão e Eva também
tiveram sua parcela de responsabilidade ao escolherem desobedecer. Quando Satanás caiu, ele não veio sozinho. De acordo com as passagens como Apocalipse 12, versículo 4 e 2 de Pedro 2, versículo 4, uma parte dos anjos aderiu à rebelião contra Deus e que foram expulsos junto com ele do céu. Alguns desses anjos caídos continuam atuando como demônios, espalhando engano e oposição a Deus. Mas outra parte já está presa, como menciona em Judas capítulo 1, versículo 6 e 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, onde fala que Deus os colocou em prisões eternas ou abismo até o julgamento final. Ou seja, enquanto Satanás e muitos de seus seguidores ainda estão soltos, tentando desviar e destruir vidas, uma parte dos anjos rebeldes já está impedida de agir, aguardando o destino final. Subtópico 2. Foram abertos os olhos de ambos. Quando o casal comeu o fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus e envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. O pecado separa o ser humano de Deus. Nesta ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor e, em seguida, pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e, com ele, a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Quando Gênesis capítulo 3, versículo 7 diz que foram abertos os olhos de ambos, significa que Adão e Eva perceberam algo que antes não enxergavam, a vergonha e as consequências do pecado. Antes eles viviam sem culpa, inocentes, como crianças que não têm noção do certo e do errado. Mas, depois de desobedecerem a Deus, passaram a sentir medo, culpa e vergonha da própria nudez. Foi um choque de realidade. Imagine uma criança pequena que pega um doce escondido. No começo ela pode até achar divertido, mas assim que um adulto descobre e a questiona, ela percebe que fez algo errado. De repente vem a vergonha, o medo de ser corrigida e até a tentativa de esconder a verdade. Com Adão e Eva não foi diferente, mas uma escala muito maior. Eles tentaram se esconder de Deus e costuraram folhas de figueira para cobrir sua nudez. Mas a culpa e o peso do pecado já estavam lá, e nada que fizessem poderia reverter a situação. Subtópico 3. A consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma sua realidade, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante. A queda no Éden trouxe consequências gigantescas para toda a humanidade e para a criação como um todo. Vamos resumir de forma bem simples e direta o que aconteceu. Depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, houve separação de Deus. Antes do pecado, Adão e Eva tinham um relacionamento perfeito com Deus. Depois da queda, sentiram vergonha e tentaram se esconder. O pecado quebrou essa comunhão. Dor e sofrimento. Deus disse à mulher que ela sentiria dor ao dar à luz e que o homem teria que trabalhar duro para conseguir o seu sustento. Ou seja, a vida ficou muito mais difícil. Morte física e espiritual. Antes do pecado, a morte não existia, mas Deus avisou que se desobedecessem, morreriam. Depois da queda, eles não morreram de imediato, mas a morte entrou no mundo. Além disso, a separação de Deus trouxe a morte espiritual, ou seja, desconexão com Ele. A maldição da terra. A terra que antes dava frutos facilmente passou a produzir espinhos e ervas daninhas. O trabalho se tornou cansativo
e difícil. Expulsão do Éden. Adão e Eva foram expulsos do jardim, impedidos de comer da árvore da vida. Isso significava que não poderiam mais viver eternamente naquele paraíso. É como uma criança que desobedece os pais e faz algo proibido, como brincar com fogo. Depois que se queima, sente dor e entende que suas ações têm consequências. Adão e Eva aprenderam da pior forma que a desobediência traz: sofrimento. Mas a boa notícia é que, mesmo com essas consequências, Deus já tinha um plano de redenção. Ele prometeu que um dia viria um Salvador para restaurar tudo. E essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Subtópico 4. Extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade: corpo, alma e espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça e não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. E isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. A extensão do pecado significa o quanto ele afetou toda a humanidade e a criação depois da queda de Adão e Eva no Éden. Vamos entender isso de forma mais simples. O pecado se espalhou para todos. Desde Adão e Eva, todas as pessoas nascem com uma natureza pecaminosa, ou seja, ninguém nasce perfeito ou sem pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Imagine uma fonte de água limpa. Se ela for contaminada, toda a água que sair dela também estará contaminada. Da mesma forma, o pecado de Adão contaminou toda a humanidade. O pecado afetou a criação. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado, o que trouxe doenças, desastres naturais e sofrimentos. É como uma máquina que foi feita para funcionar perfeitamente, mas alguém colocou algo errado nela e agora tudo está desajustado. O pecado afetou o relacionamento humano. Depois da queda, começaram os conflitos entre as pessoas. O primeiro grande exemplo foi Caim, matando Abel. Desde então, vemos a violência, inveja, guerras e injustiça no mundo. É como um vidro que é rachado e a rachadura se espalha. O pecado fez isso com os relacionamentos humanos. O pecado afetou o relacionamento com Deus. O ser humano se afastou de Deus e perdeu a comunhão direta com Ele. O pecado criou uma barreira. É como quando um filho desobedece aos pais e sente vergonha ou medo de encará-los. O pecado nos fez sentir essa separação de Deus. A morte espiritual e física. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Isso significa que todos um dia vão morrer fisicamente, mas o pior é a morte espiritual, que é estar longe de Deus para sempre. Se alguém desconectar um ventilador da tomada, ele para de funcionar. O pecado nos desligou da tomada da vida que é Deus. Mas a boa notícia é que Deus providenciou um jeito de restaurar tudo isso por meio de Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou para que pudéssemos ser reconectados a Deus e ter uma vida eterna. A sinopse do tópico 1 diz assim: o pecado não teve sua origem no Éden, mas em Satanás, a antiga serpente. Tópico 2, a heresia que nega o advento do pecado. Subtópico 1, o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. A. Conteúdo doutrinário.
A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi descandeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. B. Resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras e confirmado na própria experiência humana. O pelagianismo é uma doutrina cristã originada no século V, a partir dos ensinamentos de Pelágio, um monge britânico. Ele rejeitava a doutrina do pecado original e defendia que os seres humanos têm plena capacidade de escolher entre o bem e o mal sem a necessidade da graça divina. Segundo Pelágio, a salvação poderia ser alcançada apenas pelo esforço humano e pela prática da virtude. Essa visão foi considerada herética pela Igreja nos concílios de Cartago e Éfeso, pois contrariava a teologia da graça defendida por Santo Agostinho, que argumentava que a humanidade depende da graça de Deus para a salvação. Principais ideias do pelagianismo. O pecado de Adão não afetou a humanidade. Pelágio dizia que Adão pecou apenas para si mesmo e não transmitiu sua natureza pecaminosa aos seus descendentes. O homem pode escolher não pecar. Segundo Pelágio, o ser humano nasce neutro, podendo optar pelo bem e pelo mal. A graça de Deus não é essencial para a salvação. Ele acreditava que as pessoas podem alcançar a salvação apenas por suas boas ações, sem a necessidade da graça divina. Jesus veio apenas para dar um bom exemplo. Para Pelágio, Cristo não morreu para pagar pelos pecados da humanidade, mas para mostrar o caminho certo a seguir. A Igreja condenou o pelagianismo porque ele contradiz o ensino bíblico sobre o pecado e a graça. A Bíblia ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado de Adão afetou toda a humanidade, sim. A salvação é pela graça, não pelas obras. O pelagianismo foi rejeitado oficialmente no Concílio de Cartago e que reafirmou que a graça de Deus é essencial para a salvação. Mais tarde, a Igreja desenvolveu a doutrina da depravação total, ensinando que o ser humano é incapaz de escolher Deus sem a sua graça. Subtópico 2. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. Há algumas semelhanças entre a ideia do Alcorão sobre a crucificação e o pelagianismo, especialmente na visão de pecado e salvação. Vamos comparar os dois de forma simples. Semelhança entre o Islã e o pelagianismo. Rejeição da queda e do pecado original. O pelagianismo ensina que o pecado de Adão não afetou a humanidade.
Cada pessoa nasce neutra e escolhe entre o bem e o mal. O Islã também rejeita o conceito de pecado original. Para os muçulmanos, Adão pecou, mas isso não corrompeu toda a humanidade. Cada pessoa nasce pura e só se torna pecadora se escolher o mal. Salvação pelas obras. O pelagianismo ensina que o ser humano pode alcançar a salvação por meio de boas ações, sem precisar da graça divina. O Islã também ensina que a salvação depende das boas obras superarem as más, sem a necessidade de um sacrifício expiatório como o de Jesus na cruz. Rejeição da expiação de Cristo. O pelagianismo não vê Jesus como aquele que pagou pelos pecados da humanidade. Ele veio apenas como um exemplo moral. O Islã também nega que Jesus morreu para salvar a humanidade. No Islã, Jesus é um profeta que veio ensinar, mas não precisou morrer pelos pecados. Diferenças importantes. O pelagianismo surgiu dentro do cristianismo, enquanto o Islã tem uma teologia própria. O Islã reconhece Jesus como profeta, mas o pelagianismo vê mais como um mestre moral. Tanto o pelagianismo quanto o Islã ensinam que o ser humano pode alcançar a salvação por esforço próprio, sem a necessidade da graça divina e da expiação de Cristo. Isso os coloca em oposição ao ensinamento bíblico de que pela graça sois salvos mediante a fé. A sinopse do tópico 2 diz assim: o pelagianismo é a heresia que nega a realidade do advento do pecado. Tópico 3: o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Subtópico 1: pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado Ciência Cristã nega a existência do pecado no mormonismo. A transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo. Apesar do pelagianismo ter sido condenado, mas suas ideias ainda estão vivas e influenciam muitos pensamentos modernos. Hoje podemos ver traços do pelagianismo em diversas áreas da sociedade e até dentro de algumas igrejas. Algumas teologias protestantes modernas e especialmente no liberalismo teológico, rejeitam a ideia do pecado original e enfatizam a autonomia moral do indivíduo. O mormonismo, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, embora não seja uma correspondência exata, os mormons têm uma visão mais otimista da natureza humana e não acreditam que os humanos sejam totalmente depravados pelo pecado original, o que ressoa com ideias pelagianistas. Vamos falar de alguns exemplos de pensamentos pelagianistas nos dias atuais. A ideia é que o ser humano é essencialmente bom. Muitas pessoas acreditam que o ser humano nasce puro, o pecado é apenas um resultado do ambiente ou da sociedade. Isso contradiz o que a Bíblia ensina, que todos nascem com uma natureza pecaminosa. Também a ideia de que basta ensinar valores morais e a pessoa se tornará boa. Ignora a necessidade da graça de Deus para a transformação. Também tem aqueles que dizem, eu posso me salvar pelas minhas boas obras. Muita gente acredita que ir à igreja, fazer caridade ou ser uma pessoa boa é suficiente para ser salvo. Isso é pelagianismo disfarçado, pois exclui a necessidade da graça de Deus e da obra de Cristo na cruz. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, porque pelas graças sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. São pessoas que dizem, eu nunca matei, eu nunca roubei, então mereço ir para o céu. Cada um pode encontrar seu próprio caminho para Deus,
O pelagianismo rejeita a necessidade de um salvador e enfatiza o esforço humano. Hoje vemos essa ideia no relativismo religioso, onde muitos acreditam que todas as religiões levam a Deus e que não há necessidade de arrependimento e fé em Cristo. João capítulo 14, versículo 6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A ideia popular de que se você fizer o bem, independentemente da religião, Deus vai aceitar você. Ou basta seguir bons exemplos. Pelágio via Jesus apenas como um mestre moral e não como um salvador. Hoje, muitas pessoas falam de Jesus como um grande líder, um revolucionário, mas negam sua divindade e sua obra redentora. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pessoas dizem: Jesus foi um grande exemplo de amor e bondade, mas não acreditou que ele é o único caminho para Deus. Embora nenhuma grande denominação cristã atualmente se identifique explicitamente como pelagiana, muitas influências desse pensamento aparecem em algumas tradições religiosas e filosóficas que enfatizam o poder do livre-arbítrio humano e a autossuficiência moral. Agora, uma observação. A Igreja Católica batiza os bebês dizendo que eles não têm pecado. Isso não é pelagianismo? Aparentemente pode parecer uma contradição, mas a Igreja Católica não ensina que os bebês não tenham pecado no sentido teológico tradicional. A Igreja Católica ensina que todos os seres humanos nascem com o pecado original herdado de Adão e Eva. O batismo infantil é realizado justamente para remover o pecado original totalmente da criança, membro da igreja e da graça de Deus. No rito do batismo na igreja, não diz que o bebê não tem pecados em um sentido absoluto, mas sim que ele não tem pecados pessoais, ou seja, atos deliberados de pecado, pois ainda não tem consciência moral. No entanto, a igreja acredita que, por conta do pecado, da queda original, todos os seres humanos já nascem afastados da graça de Deus e precisam do batismo para serem restaurados. Então, por que isso não é pelagianismo, então? O pelagianismo nega o pecado original e afirma que os seres humanos nascem moralmente neutros ou bons, podendo alcançar a salvação por seus próprios méritos. A Igreja Católica rejeita isso, ensinando que o pecado original existe e precisa ser apagado pelo batismo. A graça de Deus é necessária para a salvação, não basta o esforço humano. Mesmo após o batismo, os seres humanos ainda têm uma inclinação ao pecado, à concupiscência, e continuam necessitando da graça divina. Ou seja, a prática do batismo infantil na Igreja Católica confirma a crença no pecado original e na necessidade da graça de Deus, o que é o oposto do pelagianismo. Subtópico 2. O perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes que às vezes lhes parece correto e por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico e o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. O pelagianismo moderno pode parecer inofensivo à primeira vista, porque fala sobre boas obras, esforço pessoal e moralidade, mas, na verdade, ele traz sérios perigos espirituais. Aqui estão alguns dos principais riscos para uma pessoa que adota esse pensamento. Ela começa a acreditar que pode se salvar sozinha. O maior perigo do pelagianismo é fazer a pessoa pensar que não precisa da graça de Deus para ser salva. Se alguém acredita que basta ser uma boa pessoa para entrar no céu, ela ignora o verdadeiro caminho da salvação, Jesus Cristo. E o perigo, a pessoa pode passar a vida inteira confiando em suas boas ações e no fim descobrir que isso não foi suficiente para a salvação. Ela começa a rejeitar a necessidade de arrependimento e fé em Cristo. Se alguém crê que pode se salvar sozinho, então não vê necessidade de se arrepender
e confiar em Jesus. Isso cria uma falsa segurança espiritual, onde a pessoa acredita que está bem diante de Deus apenas por tentar fazer o bem. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, outro entre homens, para que possa ser salvos. A pessoa pode estar na igreja, praticar boas obras e ainda assim não ter um relacionamento real com Cristo. Minimizar a gravidade do pecado. O pelagianismo ensina que o ser humano nasce neutro, sem essa natureza pecaminosa, e pode escolher não pecar. Isso distorce o ensino bíblico, que diz que todos já nascem com a inclinação para o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. A pessoa pode começar a acreditar que pecar não é algo tão sério e pode compensar seus erros apenas com boas ações. Criar um cristianismo baseado apenas em esforço humano. A ideia de que eu posso me tornar santo pelo meu próprio esforço leva a um cristianismo seco, sem dependência da graça de Deus. Isso pode gerar frustração e exaustão espiritual, porque ninguém consegue ser perfeito por conta própria. Gálatas 2,16 diz: o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. A pessoa pode se tornar um legalista, achando que Deus só o aceitará se ela seguir todas as regras, ou pode desistir da fé por não conseguir alcançar a santidade por si mesma. O perigo de colocar Jesus como apenas um exemplo moral e não como um salvador. Muitos que seguem esse pensamento pelagianista dizem que Jesus veio apenas para ensinar um bom caminho, mas não reconhecem sua morte e ressurreição como fundamentais para a salvação. Isso esvazia o significado do evangelho e transforma o cristianismo em apenas mais um sistema de moralidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. A pessoa pode seguir os ensinos de Jesus, mas perder o essencial, a fé na sua obra redentora na cruz. Por que isso é tão perigoso? O pelagianismo moderno engana as pessoas ao fazê-las pensar que podem chegar a Deus por seus próprios méritos, mas a Bíblia deixa claro que somos incapazes de nos salvar sozinhos. Precisamos da graça de Deus e da fé em Jesus Cristo. A verdade bíblica é: todos pecamos e precisamos da graça de Deus. A salvação vem pela fé em Jesus, não por obras. Sem Jesus não há perdão nem vida eterna. No fim, o maior perigo do pelagianismo é afastar as pessoas da cruz de Cristo e levá-las ao confiar em si mesma, ao invés de confiar na graça de Deus. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: os pensamentos pelagianistas podem ser percebidos por meio das religiões reencarnacionistas, da ciência cristã e do mormonismo. A conclusão na revista nos diz assim: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O pelagianismo moderno aparece de várias formas, todos com um ponto em comum: a tentativa de substituir a graça de Deus pelo esforço humano. Mas a Bíblia ensina que a salvação vem unicamente pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seu ministério. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.